Olá pessoal, o vídeo de hoje vai interessar principalmente para quem é gestor de segurança cibernética e security officer, sejam C-level ou não. É claro, também a quem quiser seguir essa carreira. Os executivos de segurança cibernética precisam tomar decisões para garantir que os seus objetivos de segurança cibernética sejam cumpridos. Então, um dos maiores problemas enfrentados por vocês é conseguir orçamento para que vocês atinjam esse objetivo. Apesar de existir uma tendência aí de usar métodos quantitativos, hoje em dia a avaliação de risco cibernético, ou seja, parte dos riscos operacionais, é feita usando métodos qualitativos, do tipo muito baixo, muito alto, assim por diante. Este é o assunto de hoje. Como eu vou monetizar esses riscos cibernéticos e qual o benefício dessa monetização na gestão para a empresa? Então acompanhe o vídeo, que no final eu vou dar algumas dicas de como começar a monetizar esses riscos para te ajudar na busca de orçamento. Então já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva se ainda não é inscrito, acione o sininho e vem comigo! Olá! Sou Eduardo Poggi, professor, profissional de TI e consultor em gestão de riscos por mais de 30 anos. Eu criei esse canal Guru de Risco para distribuir o conhecimento para toda a comunidade como forma de retribuição e agradecimento por tudo que aprendi. Sejam bem-vindos. O que é monetização ou quantificação de risco cibernético? Monetização é o nome genérico, mas o nome técnico mesmo é análise de riscos quantitativos. Todos concordam que risco é dinheiro, não é verdade? Então, quando você faz qualquer coisa, quando você fala em risco, você já pensa em dinheiro. Então, é muito natural para os executivos que eles também observem e percebam o risco como dinheiro, mas por essa ótica, ao invés de faixas que vão de muito alto, baixo, etc. Quando o board de executivos da sua organização precisa decidir aonde alocar os recursos para alcançar os objetivos estratégicos, estes definidos no seu planejamento, eles precisam ter uma visão clara destes riscos. Algumas áreas que já trabalham com dinheiro já fazem isso de forma natural, como a área financeira, faturamento, vendas. Então eles conseguem medir os seus riscos de forma monetizada. E mais importante, anualmente monetizada, pois os orçamentos são definidos anualmente. Não é à toa que os riscos são revisados de uma forma anual. Por quê? Porque eles precisam estar comparando com os resultados e objetivos anuais. Os riscos são efeitos à incerteza no objetivo. Existe uma expectativa de receita anual sempre com base no que foi faturado no ano anterior e seu crescimento esperado. Toda empresa faz isso. Vejam que a gente está falando de proteger o valor que foi gerado e garantir a criação de mais valores para a organização. Basicamente, a gente está falando de valores. Por isso, a gente sempre deve identificar os riscos em valores monetários para que a gente compare com essas perdas e ganhos. E para que esses executivos compreendam claramente o que pode ser perdido e o que pode não ser ganho, ou seja, tanto oportunidade quanto ameaças. Para apoiar o executivo de segurança da informação, existe um processo de gestão de riscos que ele é feito de forma quantitativa. Isso permite que os executivos enxerguem esses valores de risco e possam ser comparáveis. Por isso, eu considero que a análise de risco quantitativa de risco é de extremo valor para a empresa e, principalmente, para o executivo de segurança cibernética. De extrema importância, pois permite a comparação com outros riscos operacionais, apoiando uma tomada de decisão informada. Como é que eu faço essa medição, então, para os riscos cibernéticos? Eu vou me apoiar no FAIR, tá? que é um modelo de análise de risco quantitativa referência para riscos de informações e operacional e ajuda os executivos de gestão de riscos e de negócios a que ele ajuda eles medirem, gerenciarem e comunicarem o risco de informações nessa linguagem que os executivos e as empresas entendem, que são dólares e centavos. Eu vou deixar o link do FAIR aqui, tá? Para que vocês possam acessar. É o do FAIR Institute. Tem um livro também sobre o FAIR, que eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar, tá? Também é no FAIR Institute para vocês comprarem.
Mas eu vou usar aqui nesse vídeo curto não um detalhamento completo na profundidade do FAIR, mas apenas o básico para executivos entenderem como isso é feito. O primeiro fundamento que você tem que entender para identificar o risco é compor o cenário de risco, ou seja, construir o que o FAIR define como o cenário de risco com base nos seus componentes. Esses componentes aí que a gente está vendo aí na tela, ou seja, o agente da ameaça, o ativo, a ameaça e as consequências primárias e secundárias. Para o ativo, não há necessidade de eu ficar olhando cada ativo individualmente. O notebook A, notebook B, servidor A, servidor B. Eles podem ser agrupados como ativos ou ambientes de informação. Por exemplo, bancos de dados de produção, ambiente de rede, notebooks corporativos, intranet, extranet e por aí vai. A ideia é agrupá-los quando possuem o mesmo impacto, ou seja, eu não preciso botar um banco de dados de produção A, banco de dados de produção B. Se eles possuem o mesmo impacto para a organização, vocês podem agrupá-los. O mesmo ocorre para os agentes da ameaça. Eu não vou identificar uma pessoa fulano de tal A, B ou C, e sim os tipos de agentes agrupados. Por exemplo, hackers criminosos, usuários com credenciais, fornecedores com credenciais, usuários finais e assim por diante. Esse agrupamento se deve ao fator frequência, ou seja, um hacker criminoso ele tem uma frequência diferenciada de um usuário final para perpetuar aquele ataque. Para a segurança cibernética, as ameaças são muito bem comportadinhas, pois estão alinhadas com os objetivos de segurança da informação, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Em resumo, as ameaças podem ser vazamento de informação, roubo de informação, ransomware, interrupção de serviços e por aí vai. O importante é identificar claramente o cenário de perda e pontuar as frequências e consequências diretas no próprio ativo ou indiretas para a empresa. Consequências diretas, como eu falei, podem ser perdas dos objetivos de segurança da informação nos ativos de informação, como, por exemplo, confidencialidade, integridade e disponibilidade, além da privacidade. As consequências indiretas podem ser aquelas relacionadas com a empresa, tais como perda de faturamento, multas regulatórias, prejuízo à imagem, perda acionária e perdas financeiras, entre outros. O FAIR também organiza as perdas em tipos que facilitam a sua organização. Então, na hora que você entender como eu vou organizar as perdas primárias ou perdas secundárias, elas têm agrupadas em algum desses tipos, que podem ser perdas de produtividade, resposta, substituição, multas e ações legais e reputação. Aqui também se deve tomar um cuidado com as premissas, organizando-as para que sejam transparentes e disponíveis. Por exemplo, quando eu calcular uma perda, eu posso usar como premissa um valor hora de recuperação, um valor de substituição de um ativo, um custo diário de um processo legal, valor anual de um cliente perdido e assim por diante. No FAIR, esse processo de medição do risco vai desde a identificação do cenário até a identificação do risco ou a medição do risco propriamente dita. É importante que se use a simulação de Monte Carlo, com sugestão de mínimo, provável e máximo para todos os fatores e premissas, onde couber. A simulação dos fatores de frequência do evento e da magnitude é obrigatória, sempre usando o mínimo, provável e máximo, executando uma simulação de Monte Carlo. Tá? Essas premissas utilizadas podem e devem ser verificadas, revisadas e ajustadas para a produção da simulação e resultado do risco encontrado. Caso queira um detalhamento de como fazer, veja só o vídeo de riscos quantitativos e você confia. Bom, já sei o risco. E agora? Como é que eu faço para justificar o orçamento? Custo-benefício. O que está faltando aí? Está faltando eu identificar as ações de tratamento, suas opções e custos. Claro, onde que eu vou, que tipo de controles eu vou colocar para reduzir esses cenários de risco, ou a probabilidade ou a magnitude. Eu recomendo utilizar para o risco cibernético o modelo de controles e medidas de segurança do SysControls. Afinal, estamos falando de risco cibernético, não é verdade? Eu fiz um vídeo do SysControls que vocês podem acessar aqui para vocês entenderem melhor como funciona o SysControls. Para cada cenário, existem alguns controles que podem reduzir os fatores de risco
frequência e magnitude, consequentemente reduzindo o risco. Para cada controle escolhido em cada cenário, deve-se fazer uma nova estimativa de frequência e magnitude residual, considerando a implementação desse controle, também executada com base probabilística de mínimo, provável e máximo, ou seja, simulação de Monte Carlo. Ok, já sei quanto reduz, mas e o custo para analisar o custo-benefício? Para cada controlezinho, a gente tem que definir os custos operacionais. Se o controle não estiver implementado, o custo de implantação e, claro, não esquecer o custo de operação e de manutenção daquele controle, considerando sempre os custos associados de recursos humanos, software, hardware e gestão do processo. Então, tem algo que é para implantar e o custo que é para manter. Com isso, podemos ter uma visão inicial do custo-benefício, sempre considerando o benefício como o quanto que aquele risco é reduzido do original. Com isso, eu consigo comparar o custo do controle com a redução aplicada naquele risco. Lembre-se que um controle, dependendo da sua amplitude de implantação, ele pode resolver outros riscos em outros grupos de ativos. Mas o que importa agora para a gente entender é para um cenário, ou seja, um cenário de ransomware, eu vou implantar alguns controles naquele ativo. Se esse controle estiver mais amplo, eu posso resolver ransomware em outros grupos de ativos dentro da minha organização. Foi claro? Se não foi, bota aí na descrição, bota aí no comentário o que você não entendeu. Esse custo de manutenção e operação, ele reduzirá o risco enquanto você tiver recursos lá dentro. Caso não sejam retirados esses recursos de operação desse controle, o risco volta. O FER ele possui uma árvore mais detalhada de fatores a partir de frequência e magnitude, mas isso fica para outro papo. Aqui estou considerando apenas o primeiro nível. Com essas informações, você, executivo de segurança da informação, estará com todo o arsenal de informações para comunicar claramente os riscos e justificar orçamentos. Chamada para ação, ou call to action. Eu gostaria de deixar uma chamada para ação para vocês, gestores, que querem inovar e querem se beneficiar desse processo de gestão de riscos quantitativos. A ideia é que você inicie o processo de quantificação dos cenários de perda ou dos riscos onde existem os maiores impactos na sua empresa. Por exemplo, agrupe os ativos e busque os riscos que geram mais impactos. Por exemplo, ransomware e vazamento de informação. São os que geram altas perdas secundárias, como interrupção das atividades e multas regulatórias pela própria LGPD. Identifique e registre de forma clara e objetiva as premissas das frequências de ocorrência e os impactos ou magnitudes de perda, principalmente as secundárias. Mensure o risco com base no histórico de ocorrência em camadas. Não sei qual é a frequência. Procure a frequência de ocorrência de ransomware no Brasil, a frequência de ocorrência no segmento da sua empresa e a frequência de ocorrência no seu histórico interno, se já teve alguma percepção ou já teve se o seu sistema de monitoramento pegou alguma tentativa de perpetuação de ransomware. Claro que o processo todo deve ser feito, mas esses 3 pontos são os mais controversos no processo de avaliação quantitativa de riscos cibernéticos, tá? E devem ser considerados. Eu vou deixar algumas informações e links aqui na descrição para você acessarem. E eu pediria que você já deixe seu like aqui embaixo, comente se tiver dúvidas ou se já usou este método alguma vez e se inscreva se ainda não é inscrito. Não se esqueça de acionar o sininho para que você possa receber informações de novos vídeos no canal, tá bom? Até a próxima!